Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, meus endereços telemáticos. Eu faço isso porque Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. E aqui eu sou também um ajudador, um auxiliador dos presidentes de celebrações eucarísticas da palavra, grupos de oração e o católico em geral, que quer entender um pouco mais o texto bíblico e se inteirar do que será transmitido, do que será passado para os fiéis na missa. Liturgia referente ao dia 29 de maio de 2025, quinta-feira, sexta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao evangelho escrito pelo médico e secretário de São Paulo, São Lucas, também santo, né? São Lucas. E a cor é branca, a cor dos paramentos litúrgicos, conforme eu estou simbolizando com o lenço no pescoço. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. A missa pode ser também homenagem a São Paulo VI, que foi Papa e hoje é santo. Memória facultativa, a cor também é branca. Eu ainda me lembro um pouquinho do pontificado de Paulo VI. Me lembro das aparições dele na televisão, de algumas repercussões. Eu era jovem naquela época. Vamos à liturgia, então, com as leituras. Primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 97 na Bíblia Vulgata ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º refrão, versículo 2º B. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Repitamos. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo,
É o evangelho escrito pelo apóstolo mais amado, mais jovem, que viveu mais tempo, cerca de 100 anos, São João. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 16 ao 20. Vamos aclamá-lo primeiro antes de proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram, então, entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à interpretação desse texto. É importante que nós tenhamos o esclarecimento da igreja sobre os textos bíblicos, né? Jesus anuncia aos discípulos a sua morte, que se aproxima, e fala também do encontro que terão depois que ressuscitar, erguendo-se de novo para a vida. Deviam saber que estava terminando aquele tipo de convivência próxima e sensível. Depois da ressurreição poderiam vê-lo apenas algumas vezes. E depois que voltasse ao Pai, continuaria entre eles apenas na forma invisível. É certa a sua presença entre nós. Basta abrir bem os olhos para vê-lo tão presente entre nós. Vamos ver aqui no livro Palavra e Vida, porque essa reflexão que eu falei é da revista Deus Conosco. Agora do livro Palavra e Vida, vamos ver aqui João 16, versículos do 16 ao 20. Os discípulos não entendiam, porque a linguagem de Jesus não era fácil de entender. Todavia, o que parece é que nem tudo deve ser entendido na vida. Talvez a razão não seja a única maneira de conhecer. Talvez o coração, a intuição e o amor sejam outras maneiras de conhecer mais valiosa ou mais clara do que a razão tão exaltada por nossa cultura. Por isso, os discípulos, mesmo às vezes não entendendo Jesus, seguiam-no. Algo lhes dizia no coração que permanecer com ele valia a pena, que Jesus tinha algo especial que fazia a vida deles diferente e preciosa. Jesus nos dará a vida eterna. Quer melhor coisa do que isso? Viver por todos os séculos dos séculos com um corpo glorificado, corpo que vai ser igual de Jesus ressuscitado? Vamos ver aqui mais uma interpretação do livro Dia a Dia com o Evangelho. João 16, versículos do 16 ao 20. Vamos ver aqui, na interpretação aqui está escrito que a expressão daqui a pouco
proferida por Jesus pode ser considerada em dois aspectos. Primeiramente, refere-se à paixão e morte. Será um momento de desolação para os seus discípulos. Com a ressurreição de Jesus, volta a alegria, sentimento presente em várias pessoas que se encontram com Jesus ressuscitado. Em segundo lugar, a expressão daqui a pouco pode se aplicar ao retorno de Jesus ao Pai na ascensão. Aqui também os apóstolos ficam inseguros e sentem-se um pouco órfãos. Mas Jesus não os deixa assim. Envia-lhes o Espírito Santo. Envia-lhes o Espírito Santo, o Paráclito, o discernidor, o assistente espiritual, o defensor espiritual. Então a alegria e o entusiasmo apoderam-se dos apóstolos, antes tímidos e depois cheios de coragem e fortaleza para a missão. Na verdade, Jesus nunca deixa sozinhos e desorientados seus discípulos missionários. Ele está vivo e atuante conosco na nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Somos cristãos, somos discípulos dele. Santos do dia 29 de maio. É santo de 29 de maio, São Guilherme de Tolosa. De acordo com o site rs21.com.br, da televisão Rede Século XXI, São Guilherme nasceu em Tolosa, na França, em 1297. Estudou no Colégio dos Monges Agostinianos, onde surgiu sua vocação religiosa, fez os votos e tornou-se sacerdote. São Guilherme caracterizou-se pela maneira com que tratava os pobres. Levava uma vida de mortificação e renúncias em prol do reino de Deus, com esforço e sacrifício. Conseguiu atrair muitos jovens para a vida religiosa graças à sua pregação. Muitos mosteiros agostinianos ficaram lotados de jovens atraídos para uma vida de oração e sacerdotal. São Guilherme era devoto de Nossa Senhora das Dores, pois ele conseguia notar a compaixão de Deus para com os pobres e sofredores. Faleceu no dia 18 de maio de 1369. Foi sepultado no mosteiro onde sempre viveu. Santa do dia 29 de maio é Santa Úrsula Ledochowska. De acordo com o site rs21.com.br, em texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Julia Ledochowska. Não sei se a pronúncia é essa, mas se não for, deve ser próxima. Julia Ledochowska nasceu em 17 de abril de 1865 e os pais eram nobres poloneses que residiam na Áustria. Aos 21 anos, pronunciou os votos definitivos tomando o nome de Úrsula. Ativa educadora, fundou um pensionato feminino para jovens, promovendo entre os estudantes a Associação das Filhas de Maria. Após ocupar a função de superiora do seu convento por 4 anos, foi chamada pelo pároco da igreja de Santa Catarina, em Petersburgo, na Rússia, para dirigir um internato de estudantes polonesas exiladas. Fundou também uma casa das Ursulinas, na Finlândia, onde inovou com um pensionato e uma escola ao ar livre. Sua cidadania e origem austríaca a fizeram objeto de perseguição por parte da polícia russa durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917 foi para a Dinamarca dar assistência aos poloneses perseguidos, onde permaneceu por 2 anos, quando então regressou para o seu convento na Polônia. Em 1920 fundou uma nova ordem, as Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração Agonizante, com a função de dar assistência aos jovens abandonados e cuidar de pobres, velhos e crianças. Quando Madre Úrsula morreu, já existiam 35 casas e mais de 1000 irmãs. Ela deixou vários livros, todos escritos em polonês, que foram traduzidos para o italiano e francês. Faleceu em Roma no dia 29 de maio de 1939. Santo do dia 29 de maio, São Paulo VI. De acordo com o site do Vaticano, a Igreja celebra em 29 de maio, na liturgia das missas e das horas, a memória facultativa de São Paulo VI, Papa. Seu nome de batismo é João Batista Montini. Nasceu em Concésio,
uma cidadezinha nas proximidades de Brescia, em 26 de setembro de 1897, na Itália, no seio de uma família católica muito comprometida com a política e a sociedade. Então esta é a história de Paulo VI. E nós temos muito mais aqui. No outono de 1916, ele entrou para o seminário em Brescia e, 4 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal na catedral. Foi enviado a Roma para continuar a estudar filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana e Ciências Humanas na Universidade Estadual. Formou-se em Direito Canônico em 1922 e em Direito Civil em 1924. Em 1923, Montini recebeu seu primeiro encargo pela Secretaria de Estado do Vaticano, que o designou a Nunciatura Apostólica de Varsóvia. No ano seguinte, foi nomeado minutador. Naquele período, participou de perto das atividades de estudantes universitários católicos organizadas pela FUSI, da qual foi assistente eclesiástico nacional de 1925 a 1933. Montini foi um estreito colaborador do cardeal Eugênio Pacelli, ao lado do qual permaneceu sempre, até quando foi eleito Papa em 1939 com o nome de Pio XII. Foi Montini que preparou o esboço do inútil extremo apelo pela paz que o Papa Pacelli lançou através do rádio em 24 de agosto de 1939, às vésperas do grande conflito mundial. Com a paz nada se perde, com a guerra pode-se perder tudo. Então, este foi o apelo elaborado por Paulo VI para o Papa Pio XII. Em 1954, tornou-se repentinamente arcebispo de Milão. Com isto, demonstrou o verdadeiro pastor oculto em si, dedicando atenção especial aos problemas do mundo do trabalho, à imigração e às periferias. Promoveu a construção de mais de 100 novas igrejas, lugares apropriados para desenvolver sua missão de Milão em busca de irmãos distantes. Dom Montini recebeu antes a púrpura cardinalícia do Papa João XXIII. Então ele foi elevado a cardeal pelo Papa João XXIII em 15 de dezembro de 1958 e participou do Concílio Vaticano II, onde apoiou abertamente a linha reformadora. Após a morte de Angelo Roncalli, eleito Papa em 21 de junho de 1963, Papa João XXIII, escolheu o nome de Paulo com uma clara referência ao apostolado dos gentios. Então foi eleito Papa após a morte de Angelo Roncalli. Foi eleito Papa, Angelo Roncalli, João XXIII. Montini foi eleito Papa em 21 de junho de 1963. E escolheu o nome de Paulo, que é o apóstolo dos gentios, né? Um dos objetivos fundamentais de Paulo VI foi dar continuidade em todos os aspectos à obra de seu predecessor. E por isso retomou os trabalhos do Concílio Vaticano II, conduzindo-os com atenciosas mediações, favorecendo e moderando a maioria reformadora até a sua conclusão em 8 de dezembro de 1965. Mas antes foi anulada a mútua excomunhão, ocorrida em 1054 entre Roma e Constantinopla. Coerente com a sua inspiração reformadora, atuou uma profunda ação transformadora das estruturas do governo central da Igreja, criando novos organismos para o diálogo
com os não cristãos e os infiéis, instituindo o sínodo dos bispos e encaminhando a reforma do Santo Ofício. Então, ele começou a modificar a igreja, não é? Foi um dos responsáveis pelo Concílio Vaticano II. Comprometido com a difícil tarefa de implementar e aplicar as orientações que emergiram no Concílio Vaticano II, Paulo VI deu impulso também ao diálogo ecumênico, mediante encontros e iniciativas relevantes. O impulso renovador no âmbito do governo da Igreja traduziu-se depois na reforma da Cúria, em 1967. O desejo de Paulo VI de dialogar no âmbito eclesial com as várias confissões e religiões e com o mundo esteve no centro da sua primeira encíclica Ecclesiam Suam, de 1964, seguida por outras 6, entre as quais a Populorum Progressio, de 1967, sobre o desenvolvimento dos povos. Eu me lembro de alguma coisa num estudo que eu fiz sobre essa encíclica, que teve uma ampla ressonância, e também a Humanae Vitae, de 1968, dedicada a questões dos métodos de controle da natalidade, que suscitou inúmeras controvérsias, até em muitos ambientes católicos. Outros documentos importantes do pontificado de Paulo VI foram a Carta Apostólica 80 Adveniens, de 1971, pelo pluralismo do compromisso político e social dos católicos, e a Exortação Apostólica Evangelii Nunciandi, de 1975, sobre a evangelização do mundo contemporâneo. Ele foi o primeiro papa a dar início ao costume de fazer viagens. Desde a sua eleição ao período conciliar, remontam suas 3 primeiras viagens, das 9 que durante seu pontificado o levaram aos 5 continentes. Em 1964, foi à Terra Santa, depois à Índia, e em 1965 a Nova York, onde fez um discurso histórico diante da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em território italiano, fez 10 visitas pastorais. Instituiu o Dia Mundial da Paz, celebrado todos os anos desde 1968, no dia 1º de janeiro. A fase final do pontificado do Papa Paulo VI foi assinalada dramaticamente pelos fatos históricos do sequestro e morte do seu amigo Aldo Moro, pelo qual, em abril de 1978, fez um apelo às Brigadas Vermelhas, pedindo a sua libertação, mas em vão. Paulo VI faleceu quase improvisadamente. Na noite de 6 de agosto do mesmo ano de 1978, na residência apostólica de Castelo Gandolfo, e foi sepultado na Basílica Vaticana. Foi proclamado beato em 19 de outubro de 2014 pelo Papa Francisco, que também o canonizou na Praça São Pedro em 14 de outubro de 2018. Bem, temos aqui uma oração de São Paulo VI. Vamos rezá-la? Vamos aproveitar aqui para trazer a espiritualidade para a nossa vida. É a oração que Paulo VI rezava nos momentos de dificuldade. Então vamos fazê-la também. Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu quero crer em vós. Senhor, fazei que minha fé seja plena. Senhor, fazei que minha fé seja livre. Senhor, fazei que a minha fé seja firme. Senhor, fazei que a minha fé seja forte. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre. Senhor, fazei que a minha fé seja ativa. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde. Amém. São Paulo VI, rogai por mim. Junto a Deus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês.
El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Se receber um sim, ótimo. Se receber um não, aceite, acate. E se for um espere, respeite as demoras de Deus. Afinal, estamos lidando com o Criador do universo, com Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo, até o pai físico ou a mãe física dá um não para o filho, vez por outra. Então, quando receber um não, acate, é para o nosso bem. O pai ou a mãe sabem o que é melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará na sua glória. Teremos corpos glorificados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, quando ele modificou a aparência, entrou no cenáculo pela parede, desapareceu num átimo de segundo, quando abençoava a refeição com os discípulos de Emaús, ascendeu ao céu, subiu. Já pensou um corpo assim? Nós teremos esse corpo na vida definitiva, na vida perene, na vida eterna, a vida por todos os séculos dos séculos, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com São José, São Paulo, São Pedro, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Maria Madalena, São João, São Pedro, São João Paulo II, São Paulo VI, São Frei Galvão, Santa Madre Paulina. Já pensou? Vivendo para sempre, um corpo diferente, estaremos elevados, algo inexpressável, inefável, grandioso, indizível, inexprimível. Nós não temos palavras humanas para definir. Para isso, para chegarmos a essa vida eterna, temos que ser batizados, nos arrepender dos nossos pecados para não morrer com pecado grave e ficar longe da vida eterna, e ainda crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o mistério que é o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo, nosso defensor, nosso Paráclito. São 3 pessoas numa única substância, numa única essência divina. Não nos cabe decifrar porque somos criaturas. Criaturas não decifram o Criador, respeitam. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/